E aí, pessoal, tô tentando digerir o que rolou nesse domingão na Premier League, hein? Quero falar primeiro de Manchester United e Bournemouth, jogo no Old Trafford e vitória do Bournemouth por 3-0. Lembrando que um ano atrás as equipes se enfrentaram no Old Trafford e o Bournemouth repetiu o resultado. 3-0 no ano passado, 3-0 agora, novamente o Bournemouth sendo um adversário indigesto para o Manchester United dentro de casa, num momento de puro papelão. Nada deu certo para o Manchester United, embora as 23 finalizações feitas, mas muitas delas com perigo quando o jogo já estava 3-0, né? Vamos destrinchar rapidamente aqui, falar um pouquinho sobre esse jogo, porque o time do Manchester United novamente pecando nos problemas defensivos e também pela falta de criatividade no ataque. E é claro que uma derrota dessa é muito, muito desapontante depois de um time como o United vencer o City, como venceu na rodada passada, com uma virada sensacional ali nos minutos finais. Era para dar aquela moral, gente. Era um jogo para o Manchester United vencer o Bournemouth e conseguir ganhar um pouco mais de motivação, ganhar um pouco mais de moral. E, poxa, a vitória no último domingo, né, no domingo passado, contra o City, todo mundo esperava que isso seria um ânimo a mais, né? No Manchester United, esse novo trabalho do Ruben Amorim tentando trazer um pouco mais de resultados e eficiência para esse time do Manchester United, mas não foi o que aconteceu. O Manchester United com problemas defensivos e numa situação na qual o Bournemouth jogou de acordo com a sua proposta, finalizou 10 vezes no gol do United, 5 no gol, e dessas 5 que foram no gol, 3 entraram. E o Manchester United novamente fica a ver navios e desapontando demais os torcedores que lotaram o estádio do Old Trafford nesse domingo. O United segue com 22 pontos na 13ª colocação, pessoal. Estamos ali, ó, na reta final da primeira parte do campeonato inglês, né? O Manchester United tem mais derrotas do que vitórias. São 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 21 gols marcados, 22 sofridos. E o pior, pessoal, que o início do Ruben Amorim não é um início tão animador assim, porque é um empate, 4 vitórias, 4 derrotas e 17 gols sofridos. Só em um único jogo que o United passou sem tomar gols, o que é muito pouco para esse time. Como eu disse lá atrás, é um treinador que chegou no momento em que tá buscando brigas internas no clube para tentar fomentar a motivação e ao mesmo tempo o ânimo dos jogadores para seguirem focados, para brigarem pelos seus espaços no time titular, e isso acabou rendendo muitos problemas porque o Marcus Rashford ficou de fora de novo, e a notícia que ronda a Inglaterra é que o Marcus Rashford não deve seguir no Manchester United. Inclusive, esses 3 jogos consecutivos que ele fica fora do time mostra um pouco em que Ruben Amorim e Marcus Rashford não estão se falando e não estão se entendendo. Isso já mostra já o início do processo do Ruben Amorim como treinador do Manchester United, quando o Marcus Rashford não estava na Inglaterra, na data FIFA, não foi convocado para a seleção inglesa, estava curtindo ali um momento de folga nos Estados Unidos e Nova York, e depois ele volta, né? Conhece o treinador, já começa a integrar o trabalho do Rubem Amorim, e desde então, nada, o que acontece é que o fato importante é não vem jogando, vem ficando de fora das relações das partidas, né, não vem sendo relacionado, e isso vem trazendo um temor muito grande, já que o Marcus Rashford é um prata da casa, um jogador que, claro, não fez uma boa temporada passada, mas curiosamente nessa temporada é o artilheiro do Manchester United na Premier League. Olha só que coisa curiosa. E no final das contas, o Manchester United cai diante do Bournemouth, que não tem nada a ver com isso. O Huijsen, o jovem zagueiro do Bournemouth, marca aos 29 minutos, aproveitando uma jogada de bola parada em que o Manchester United novamente tem muitos vacilos ali com o seu miolo de zaga, né? Principalmente com o senhor
o senhor Mazraoui, Maguire e Lisandro Martinez. E, claro, que depois, no segundo tempo, o Justin Kluivert faz um gol de pênalti que ele mesmo sofreu do Mazraoui, pênalti claro ao meu ver, e logo depois o Semenyo. Aí, meu amigo, o segundo gol deixou o Manchester United totalmente atordoado e viu o jogador do Bournemouth construindo a jogada para o Semenyo, jogador inglês, marcar o gol que praticamente garantiu o resultado. Isso, pessoal, não tinha nem 20 minutos do segundo tempo, né? E aí o Manchester United perdeu um gol na cara com o Garnacho, perdeu o gol com o próprio Rubem Amorim, criou várias jogadas, o Roy Lund também participando, mas no final das contas um time com muita pouca imaginação, com poucas situações de gol, o Diallo tentando criar algumas oportunidades para o United, mas, cara, é muito estranho o que se passa nesse início de trabalho do Rubem Amorim no Manchester United, apesar de estar no clube há um pouquinho mais de um mês. No final das contas, é um time que vai ter que lidar com uma situação bastante complicada, porque o próximo duelo é contra o Wolverhampton no Boxing Day na quinta-feira, às 2h30 da tarde, e o Vitor Pereira começou muito bem, né? O seu trabalho com vitória lá no Wolverhampton, fora de casa contra o Leicester, jogo importante, com o Matheus Cunha marcando mais um gol e deixando a sua marca na Premier League, o oitavo gol dele na competição. E o Vitor Pereira, ex-Flamengo, ex-Corinthians, começou muito bem e agora vai encarar o Manchester United dentro de sua casa. E o United cada vez mais distantes do pelotão de cima. E o pior de tudo, o Manchester City com esse resultado ficou fora da zona de classificação para qualquer competição europeia. O City nesse momento é o 7º colocado da competição, com a derrota frente ao Aston Villa, duelo direto. O City com 27 pontos é o 7º colocado da Premier League, e o Bournemouth, pessoal, com esse triunfo para cima do Manchester United, é o 5º colocado com 28 pontos. Um trabalho sensacional do Adoni Iraola nesse time do Bournemouth, de jogadores desconhecidos, alguns conhecidos na verdade, mas muitos deles desconhecidos, mas muito bem organizado pelo ex-jogador do Atlético de Bilbao, que virou um excelente treinador no futebol inglês. O Manchester United, pessoal, é um momento muito difícil. O Rubem Amorim já falou muito sobre essa situação, do time sofrer, que o time vai sofrer, que o time vai oscilar muito por conta disso, mas é aquilo que eu repito. É um treinador que chegou no meio de uma temporada em que o elenco não foi montado por ele, mas ele também vem sofrendo com algumas lutas internas dentro do Manchester United, que, ao meu ver, nesse momento, não vale brigar. Não é o momento para isso. E ele logo já bate de frente com um líder dentro do elenco do Manchester United, que é o Marcus Rashford, que joga no Manchester United há mais de 10 anos, somando categorias de base e tudo mais. É um jogador que conhece como poucos esse time do Manchester United, e o Marcus Rashford, que é o artilheiro do Manchester United na competição, entra em rota de colisão novamente com o Rubem Amorim, e isso é muito ruim para qualquer situação. Por quê, pessoal? Porque o Marcus Rashford agora tem uma situação que 2025 pode ser o último ano do Rashford no United. Só que no momento, segundo o Fabrício Romano, não existe possibilidade de proposta nesse momento, apesar que a janela de inverno na Europa abre em janeiro. Não existe nenhuma aproximação de nenhum clube para contratar o Rashford. No final, não existe negociação, no entanto, porém, todavia, contudo, ele pode pintar até na Arábia Saudita, se for o caso os sauditas ali apareçam com muita grana para tirar o camisa número 10 do Manchester United do Old Trafford. Agora, é um jogador de 27 anos, é um jogador muito talentoso, é um jogador que nos últimos anos do Manchester United, é claro, ele representa uma fase do Manchester United de vacas magras, sem muitos títulos, mas é um jogador que tem uma eficiência e tem uma influência no clube muito grande, né? Principalmente para os jogadores do ataque. E no final das contas fica essa situação bastante complicada, porque a situação é tensa entre Rashford e Rubem Amorim. E olha, pelo jeito que as coisas estão andando, mais uma vez ele ficando fora da lista de relacionados,
vai ficando cada vez mais insustentável. Se ficou todo esse tempo já o terceiro jogo que ele está fora e a situação não melhora, então a tendência é que eu não acredito que isso vai melhorar. Só que assim, o quanto tá valendo pro Rubem Amorim conseguir essas brigas dentro do elenco? É um cara que tá tentando trazer o seu jogo, o seu estilo de jogo, a gente entende muito bem. É um United que tem finalizado mais nos últimos jogos, que tem tido mais posse de bola, mas é um time que não tem traduzido em gol o que cria. E o que cria também é muito pobre. E os times que estão ali na parte de baixo da tabela, como é o caso do Bournemouth, que começou ali no meio da tabela e agora salta para a quinta colocação, gera dificuldades para um time do Manchester United que não tem mais o Old Trafford como seu porto seguro para conseguir grandes resultados. Vencer o City como venceu era para o Manchester United conseguir uma moral absurda, chegar motivado para esse jogo. E a situação não foi nada tipo como todo mundo pensava, né? Ganhar dentro de casa, dentro de um time que também tá ali na briga, no meio da tabela e tudo mais. E não, acaba tropeçando feio e pelo segundo ano seguido perde por 3-0. E aí, pessoal, fica assim, é uma situação de crise, uma situação de instabilidade. Teve aí recentemente o Dan Ashworth saindo do comando de diretor esportivo do United, as coisas não estão caminhando e a gente fica aqui esperando o que pode acontecer com esse time do United daqui para frente. Claro, jogo com o Wolverhampton na quinta-feira, o Bournemouth pega o Crystal Palace também no Boxing Day, no dia 26 de dezembro ao meio-dia, e a gente vai aqui resenhando para tentar explicar o que acontece. Para mim, isso é muito latente dentro de um clube que algo não está dando certo e não é apenas o que o Rubem Amorim está tentando empregar em termos táticos, e sim também uma questão envolvendo as lideranças do grupo. Casemiro não joga, o Marcus Rashford não está jogando e talvez isso possa gerar uma situação bastante complicada em termos de relação. É um cara que está tentando dar uma chacoalhada no elenco como pode, no entanto, pode custar muito caro. É novamente um tropeço muito importante para o Manchester United no campeonato e a gente fica aqui aguardando o que pode desenrolar com isso, beleza? Vamos acompanhando aqui o que vai rolando sobre a situação do United, situação complicada, situação tensa, mas eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e comente aqui comigo sobre essa situação do United que tá, ó, complicadíssima ali pro lado de Manchester, tá? Vamos nos falando e atualizando sobre mais informações por aqui, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até uma próxima. Valeu!